Isso pode ser feito e deve ser feito. E digo sem me basear numa suposição ou crença. Como promover essa revolução extraordinária, que não é uma revolução para nos libertarmos dos capitalistas e instalarmos um outro grupo? Como podemos promover essa maravilhosa transformação, que é a única revolução verdadeira? Eis o problema. O que em geral se denomina revolução é meramente uma modificação, uma continuação da direita de acordo com as ideias da esquerda. A esquerda, afinal de contas, é uma continuação da direita sobre uma forma modificada. Se a direita está baseada nos valores sensoriais, a esquerda é apenas a continuação dos mesmos valores sensoriais, diferindo apenas no grau ou na expressão. A verdadeira revolução, portanto, só pode se realizar quando o indivíduo, ficar vigilante das suas relações com os outros. Por certo que você é nas suas relações com o outro, com a sua mulher, com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu patrão, é o que constitui a sociedade. A sociedade em si é inexistente. A sociedade é aquilo que você e eu criamos em nossas relações. É a projeção externa de todos os nossos estados psicológicos internos. Nessas condições, se você e eu não compreendermos a nós mesmos, de nada adianta transformar o exterior, que é uma projeção do interior. Isso é, não pode haver alteração ou modificação significativa alguma na sociedade enquanto eu não compreender a mim mesmo nas minhas relações com você. Se estou confuso nas minhas relações, crio uma sociedade que é a república, a expressão exterior do que sou. Esse é um fato evidente que podemos discutir. Podemos discutir sobre se a sociedade, a expressão exterior, me criou ou se eu criei a sociedade. Podemos examinar essa questão mais tarde. Não é, pois, um fato evidente que o que eu sou nas minhas relações com terceiros cria a sociedade. E que sem uma transformação radical de mim mesmo, não pode haver transformação alguma da função essencial da sociedade? Quando recorremos a um sistema para transformar a sociedade, estamos apenas fugindo do problema, uma vez que nenhum sistema pode transformar o homem. O homem sempre transforma o sistema, como já prova a história. Enquanto nas minhas relações com você, eu não compreender a mim mesmo, sou eu a causa do caos, da miséria, da destruição, do temor e da brutalidade. A compreensão de mim mesmo não depende do tempo. Isso é, eu posso compreender a mim mesmo nesse mesmo instante. Se eu digo que, amanhã eu vou me compreender, eu estou produzindo caos e sofrimento, e minha ação é destrutiva. No momento em que eu digo, haverei de compreender, eu introduzo o elemento tempo, e, portanto, já estou colhido na onda da confusão e destruição. Positivamente, a compreensão existe agora e não amanhã. O amanhã só existe para a mente indolente, para a mente tarda, para a mente que não está interessada. Quando tem interesse numa coisa, você a faz imediatamente. Há uma compreensão imediata.
uma transformação imediata. Se não se transformar agora, você nunca mais vai se transformar. Porque a transformação que se realizará amanhã será apenas uma modificação e não a verdadeira transformação. Só pode realizar-se a transformação imediatamente. A revolução só pode ser agora e não amanhã. Bem, vocês parecem todos tão perplexos. Por quê? Porque vocês dizem ou estão pensando, como posso me modificar agora? Eu que sou um produto do passado, sou um produto de inumeráveis condicionamentos. Eu que sou um feixe de maneirismos. Como posso me transformar? Como posso jogar fora tudo isso e ficar livre? Mas se você não jogar fora, se não se realizar essa revolução extraordinária, está condenado a viver num caos perene. E como é, então, possível realizar essa revolução instantânea? Eu espero que perceba a importância da transformação imediata. Se não perceber, perderá de todo o seu significado. A compreensão não virá amanhã. A compreensão agora ou nunca. O presente é sempre a continuação do passado. E posso eu, que sou um resultado do passado, eu cuja essência está fundada no passado, que sou o resultado de ontem, posso sair do tempo, não cronologicamente, porém psicologicamente? Você, por certo, sai do tempo quando está vitalmente interessado e entra naquela existência atemporal que não é uma ilusão, uma alucinação por você produzida. Quando isso acontece, não tem problema algum, porque o eu não está então preocupado consigo mesmo e fica então afastado da onda da destruição. Durante essas palestras, me ocuparei unicamente dessa transformação atemporal. Não posso incuti-la em você, porque isso seria errado. Mas se me acompanhar livremente, sem resistência, com compreensão, você irá se encontrar. Sem, muitas vezes, naquele estado de percepção imediata e, portanto, de transformação imediata. Pergunta: nasci com um certo temperamento, um certo padrão psicológico e físico. Qualquer que seja a sua razão de ser, esse padrão se torna o principal ator da minha vida. Me domina de maneira absoluta. Minha liberdade dentro do padrão é muito limitada, visto que a maioria das minhas reações e impulsos são rigidamente predeterminados. Posso quebrar a tirania desse fator genético? Resposta: expressando a mesma coisa de outra maneira, estou preso a um padrão social, hereditário, ambiental, ideológico, quer seja o padrão dos meus pais, quer seja o da sociedade que me rodeia. Estou tolhido por um padrão, e a questão se cinge em saber como poderei quebrar. Sou o resultado do meu pai,
e da minha mãe, biologicamente, fisicamente. Sou o resultado das crenças, dos hábitos, dos temores dos meus pais, os quais criaram a sociedade que me circunda. Meus pais, por sua vez, foram o resultado dos seus pais, com o seu ambiente social, físico e psicológico, e assim retrospectivamente, infinitamente, sem começo. Toda pessoa está presa dentro de um padrão de existência, e eu sou o resultado de todo aquele passado. Não apenas o meu passado próprio, mas todo o passado da humanidade. Sou, afinal de contas, o filho de meu pai. Sou o resultado do passado, modificado em conjunção com o presente. Não estamos aventando a questão da reencarnação, que é uma mera teoria. Estamos apenas examinando o que realmente é. Minha existência é resultado do meu passado, sendo o meu passado o resultado da existência de meu pai. Sou produto do tempo. Sou o passado atravessando o presente para se tornar o futuro. Sou o resultado de ontem, que é o hoje a se tornar o amanhã. Ora, posso sair desse processo do tempo? Isso é, eu posso quebrar o padrão que meu pai e eu mesmo criamos. Não sou diferente do meu pai. Sou meu pai modificado. Isso é exatamente o que é. Mas se começo a traduzir o que é, se admito, por exemplo, a ideia de que sou a alma, uma entidade espiritual, penetro então num domínio totalmente diferente. Não é isso que nos interessa por ora. Vamos tratar dessa questão quando entrarmos no problema relativo à alma, à continuidade e à reencarnação. O problema, por enquanto, é: posso eu, que sou condicionado, não importa se pela esquerda ou pela direita, posso eu sair desse condicionamento? O que é que te condiciona? O que é que limita o pensamento? O que é que cria o padrão em que você está preso? Se paro de pensar, não existe padrão algum. Isso é, eu sou o pensador. Meus pensamentos são resultado do ontem. Eu reajo a todo estímulo novo de acordo com o padrão de ontem, ou do segundo que acaba de passar. E posso eu, cujo processo de pensamento é o resultado de ontem, deixar de pensar em termos de ontem? Eu estou apenas explicando o problema de um modo diferente. E você mesmo vai encontrar a solução num minuto. Meu pensamento está condicionado. Porque qualquer reação procedente do estado condicionado cria mais condicionamento. Toda ação resultante do estado condicionado é ação condicionada, que, portanto, dá continuidade ao estado condicionado. Logo, para dele sairmos, precisamos estar livres de condicionamento, o que significa estar livre do processo de pensar. Mas não se deve entender que eu esteja sugerindo isso como um meio de fuga. A maioria das pessoas procura fugir porque a vida lhes é muito premente, muito forte, muito exigente. E eu não estou propondo nenhuma dessas fugas. Estou apenas a lhe pedir que olhe a verdade contida no problema. Você pode ficar livre do processo de pensar? Pode ocorrer uma revolução completa no pensar? Não de acordo com o antigo padrão, o que seria ainda uma continuação do velho, com valores modificados, mas uma transformação completa, uma quebra total do que é.
visto que sou o produto de ontem, a liberdade, evidentemente, não está no mesmo nível em que estou, o qual é uma mera continuação do ontem. Assim sendo, só poderei sair do padrão quando houver a cessação do pensar. Estamos apenas encarando o problema e não buscando uma solução, porque a solução está contida no problema e não fora dele. Se compreender o problema, encontrará a solução nele próprio. Mas quando busca uma solução e não a encontra, você fica perturbado. Está à espera de que eu te diga como se sai do padrão. E eu não vou te dizer como se sai dele. Nenhum significado teria em dizê-lo, porque em tal caso você deixaria de acompanhar o problema. Você quer que eu te diga o que deve fazer e por isso está agora muito perturbado. E eu não te digo o que se deve fazer. Uma vez que basta compreender o problema para que ele desapareça. Quando você vê uma serpente e sabe que ela é venenosa, não existe problema algum, existe? Você sabe como proceder. Você não deve tocá-la, deve se afastar ou fazer qualquer outra coisa. Identicamente, é necessário que compreenda de maneira completa esse problema. Mas você não está fazendo. Eu estou fazendo no seu lugar. E você está meramente a me escutar. Precisamos compreender o problema. E ele mesmo te revela a solução. Você é como um colegial em uma prova. Ele não lê o problema cuidadosamente. Quer uma solução e por isso falha. Mas se ele lê o problema com todo o vagar, com todo o cuidado, considerando sob todos os aspectos, ele encontrará a solução. Ou antes, a solução será revelada por si só. De modo idêntico, você está encarando esse problema com um desejo de uma solução. E eu julgo que não percebe a beleza nele contida. Provavelmente vocês estão cansados, senhores. Sim, senhores, vocês estão cansados. E eu vou lhes dizer o porquê. Tudo isso é provavelmente muito novo para vocês. Nem o pode deixar de ser, pois é uma maneira nova de considerar. Estão um pouco perturbados e quando estamos confusos ou perturbados, a nossa mente divaga. Posso continuar, é minha tarefa, mas eu fiz isso. Não falo apenas. Enquanto no seu caso, senhores, se me permitem dizer, vocês não estão estudando o problema. Eu o formulei por maneiras diferentes, mas vocês não querem segui-lo. Eu estou simplesmente apontando o que é o problema. Mas vocês não estão interessados em estudar o que é. Estão esperando pelo resultado. Ao passo que eu não tenho interesse pelo resultado. Eu quero compreender a coisa como ela é. Por isso, encontrei a solução. Me permita tornar a pedir a vocês que estudem o problema e que não procurem uma solução. Veja, por favor, a importância que isso tem. Procurar uma resposta, uma solução, não significa compreender o problema. Se não compreende o problema, não haverá solução para ele. O problema está aqui e você procura a solução ali. O que significa que deseja uma solução conveniente, lisonjeira. Mas se encarar o problema com todo o cuidado,
lhe aplicando toda a sua inteligência, perceberá então a sua beleza e o resultado é maravilhoso. O problema consiste no seguinte: meu pensamento está condicionado, fixado num padrão. E a qualquer estímulo, que é sempre novo, o meu pensamento só pode reagir de acordo com o seu condicionamento, transformando o novo no velho, em algo modificado. Dessa maneira, o meu pensamento nunca pode ser livre. Meu pensamento, que é produto de ontem, só é capaz de reagir nas mesmas condições de ontem. E quando ele indaga como posso passar além, ele está fazendo uma pergunta errada. Porque quando o pensamento tenta superar o seu próprio condicionamento, ele dá continuidade a si mesmo de uma forma modificada. Portanto, há uma falsidade nessa pergunta. Só há liberdade quando não existe condicionamento. Mas, para que haja liberdade, deve o pensamento ficar cônscio da sua condição e não tentar se tornar diferente do que é. Se o pensamento diz: eu preciso me libertar do meu condicionamento, ele nunca conseguirá. Pois o que quer que faça é sempre a sua própria rede, prolongada ou modificada. O pensamento só pode fazer uma coisa para ser livre: cessar. Sem dúvida, sempre que o pensamento está ativo, está condicionado. É continuidade modificada por uma reação condicionada. Por esse caminho, não encontraremos saída alguma do nosso condicionamento. Portanto, só existe um caminho, o qual é vertical, o qual é direto, que é o cessar do pensamento. Mas pode o pensamento cessar? O que é pensar? O que nós entendemos por pensar? Eu estou me expressando de maneira muito simples. Não desejo complicar o problema, que já considero ser muito complicado. Pensar é reação da memória. E o que é a memória? Memória é o resultado da experiência. Isso é, quando nos apresenta um estímulo e, portanto, esse estímulo não é compreendido perfeitamente, porém interpretado através da cortina de ontem. Assim, pois, aquilo que não é compreendido deixa um vestígio a que chamamos de memória. Você já não percebeu que, quando compreende uma coisa, quando esgota uma conversa, quando ela ficou terminada, não resta vestígio algum? É só o ato incompleto, quer seja verbal, quer seja físico, que deixa vestígio. A reação desse vestígio, que é a memória, chama-se pensar. E pode haver um estado no qual não existe o ontem? Isso é, pode haver um estado em que não haja o tempo, em que não haja pensamento que seja o produto de ontem? O pensamento condicionado, que procura modificar ou transformar a si próprio, apenas continua o estado condicionado. E isso é muito óbvio. Pensar é reação da memória, o que também é óbvio. E a memória é o produto da imperfeita compreensão da experiência e é a causa da memória. Quando faz uma coisa integralmente, com todo o seu ser, não fica resíduo algum da memória. Mas quando o resíduo produz a reação, a essa reação chamamos pensar. Esse pensar é condicionado e esse condicionamento só pode terminar quando o ato é completo. Enfrenta, então,
todas as coisas de uma maneira nova. E como pode enfrentar as coisas de maneira nova? Como enfrentar a vida, a existência de maneira nova, independentemente do tempo? Essa é uma nova questão, não é? É a questão que surge da presente pergunta. Ao se apresentar essa questão, qual é a sua reação? Se sua reação é também nova, está então passivamente cônscio, alerta e vigilante. Esse estado é atemporal. Nesse estado em que enfrenta todas as coisas com passiva vigilância, percebimento, não existe o tempo. Dá-se uma experiência direta. O estímulo é compreendido diretamente e, portanto, há liberdade de pensar. E essa liberdade é eterna. Ela existe agora e não amanhã. Alguns de vocês talvez se lembrem do que estive tratando na minha palestra passada. Diziam então que na compreensão do que é, descobriremos a verdade contida num problema, que é extremamente difícil compreender o que é, porque o que é nunca é estático, está em constante movimento. A mente que deseja compreender um problema não só precisa compreender o problema completamente, integralmente, mas precisa também ser capaz de segui-lo com rapidez. Porque o problema nunca é estático. O problema é sempre novo. Quer se trate de problema da fome, de um problema psicológico ou de qualquer outro. Toda crise é sempre nova. Por consequência, para compreendê-la, cumpre que a mente seja sempre nova, clara, ágil, no acompanhá-la. Penso que a maioria de nós está bem cônscia da urgência de uma revolução interior, que é a única coisa capaz de produzir uma transformação radical do exterior, da sociedade. Esse é o problema com que eu e todas as pessoas seriamente intencionadas estamos ocupados. Como promover uma transformação fundamental, radical na sociedade? E como disse no domingo passado, essa transformação do exterior não pode realizar-se sem uma revolução interior, visto que a sociedade é sempre estática. Qualquer ação, qualquer reforma levada a efeito sem essa revolução interior se torna igualmente estática. Nada se pode esperar se não houver essa constante revolução interior, porque sem ela, a ação exterior se torna repetitiva e habitual. A ação que há nas relações entre vocês e o outro, entre vocês e mim, constitui a sociedade. E essa sociedade é estática, destituída de qualquer qualidade vivificante. Sem essa constante revolução interior, sem uma transformação psicológica criadora. E é porque não existe essa constante revolução interior que a sociedade se torna sempre estática, cristalizada e tende a ser constantemente abalada e desintegrada. Assim sendo, o nosso problema consiste em saber se podem coexistir uma sociedade estática e um indivíduo em que se processa tal revolução constante. A revolução social tende a começar com a transformação psicológica interior do indivíduo. A maioria de nós deseja ver uma transformação radical na estrutura social. Daí a batalha que
hoje se trava em todo o mundo, a fim de operar uma revolução social pelos moldes comunistas ou outros. Qualquer revolução social, isso é, qualquer ação referente à estrutura exterior do homem, por mais radical que seja, é estática por natureza. Se não há revolução interior do indivíduo, se não há uma transformação psicológica, nessas condições, para se criar uma sociedade não repetitiva, não estática, não sujeita à desintegração, mas uma sociedade sempre viva e operante, impõe-se imperiosamente uma revolução na estrutura psicológica do indivíduo. Porque sem revolução interior, sem revolução psicológica, a mera transformação do exterior muito pouco significa. A sociedade se torna sempre cristalizada e estática e, portanto, se desintegra constantemente. Por mais leis que se promulguem e por mais sábias que elas sejam, a sociedade está sempre em processo de declínio, porque a revolução precisa realizar-se interiormente e não apenas no exterior. Importa compreender esse ponto em vez de passar por alto. A ação externa, uma vez efetuada, está determinada, fica estática. E se as relações entre os indivíduos que constituem a sociedade não resultarem de uma revolução interior, a estrutura social, que é então estática, absorve o indivíduo e o torna igualmente estático e repetitivo. Desde que se perceba isso bem claramente, desde que se perceba a extraordinária significação do que acabo de dizer, que é um fato, não se trata mais de concordar ou discordar. O fato é que a sociedade sempre se cristaliza e absorve o indivíduo, e que a revolução constante e criadora só pode existir no indivíduo e não na sociedade, no exterior. Isso é, a revolução criadora só pode se realizar nas relações entre os indivíduos, as quais constituem a sociedade. Vemos como a estrutura atual da sociedade na Índia, na América, na Europa, em todas as partes do mundo, está se desintegrando rapidamente. E observamos os mesmos em nossas próprias vidas. Verificamos isso ao percorrermos as ruas. Não necessitamos de grandes historiadores para nos dizerem que a nossa sociedade se está desmoronando e que se impõe a necessidade de novos arquitetos, novos construtores para criarem uma nova sociedade. A sua estrutura tem de ser edificada sobre alicerces novos, sobre fatos e valores novos, que urge descobrir. Esses arquitetos ainda não existem. Não há construtores, não há indivíduos que, observando, permanecendo cônscios de que a estrutura está a ruir, se estejam transformando em arquitetos. E esse é, portanto, o nosso problema. Vemos a sociedade a ruir, a desintegrar-se. E somos nós, vocês e eu, que temos de ser os arquitetos. A vocês e a mim cabe redescobrir os valores e edificar sobre alicerces mais profundos e duradouros. Porque se recorremos a arquitetos profissionais, a construtores políticos e religiosos, continuaremos exatamente na mesma situação.
Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.